desde o início do jornal, a gente está falando sobre o tribunal do júri que está reunido desde cedo no segundo dia de julgamento dos assassinatos da vereadora Marielle Franco, e a juíza está anunciando a decisão. Vamos abrir o áudio, sobe o som. O júri é uma democracia. Democracia esta que Marielle Franco defendia. Aqui prevalece a vontade do povo em maioria. Aqueles que atuam como jurados nada recebem. Prestam um serviço voluntário, gratuito, representando a vontade do povo no ato de julgar o semelhante que é acusado de ter praticado um crime tão grave que é querer tirar a vida da outra pessoa. Portanto, senhores jurados, obrigada em nome do Poder Judiciário. Obrigada em nome da população da cidade do Rio de Janeiro. A sentença que será lida agora talvez não traga aquilo que se espera da justiça. Talvez justiça, que tanto se falou aqui, fosse que o dia de hoje jamais tivesse ocorrido. Talvez justiça fosse Marielle Anderson presente, como se justiça tivesse o condão de trazer o morto de volta. Então, dizemos que vítimas do crime de homicídio são aqueles que ficam vivos, precisando sobreviver no esgoto que é o vazio de permanecer vivo sem a vida daquele que foi arrancado do seu cotidiano. A sentença não serve para tranquilizar as vítimas que são Marinete, mãe de Marielle, Daniele, irmã de Marielle, Mônica, esposa de Marielle, Luiara, filha de Marielle, Ágata, esposa de Anderson, e Arthur, filho de Anderson. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. Toda a minha solidariedade do Poder Judiciário às vítimas. A sentença que será dada agora talvez também não responda a pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? Talvez ela não responda aos questionamentos dos 46.502 eleitores cariocas que fizeram de Marielle Franco a quinta vereadora mais votada na cidade do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2016 e que tiveram seu direito de representação ceifado no dia 14 de março de 2018. Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. Eu digo sempre que nesses 31 anos que eu sirvo ao sistema de justiça, nenhum de nós do povo nunca saberá o que se passou no dia de um crime. Quem não estava na cena do crime, não participou dele, nunca sabe o que aconteceu. Mesmo assim, o Poder Judiciário e hoje os jurados precisam julgar o crime com as provas que o processo apresenta. E trazer as provas para o processo, para os jurados, é árduo. Porém, com todas as dificuldades e todas as mazelas de investigar um crime, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou os acusados. Eles foram processados e tiveram garantido o seu direito de defesa e foram julgados. Por anos, exercendo a plenitude do direito constitucional de autodefesa, os acusados juraram inocência, pondo a todo tempo em dúvida a prova trazida contra eles. Até que um dia, no ano passado, 2023, por motivos que de verdade a gente jamais vai saber,
O acusado Elcio fez a colaboração premiada e depois o acusado Rony a fez também. Os acusados confessaram a execução e a participação no assassinato da vereadora Marielle Franco. Por isso, fica aqui para os acusados presentes e serve para os vários Rones e vários Elcios que existem por aí soltos a seguinte mensagem: a justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão, 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os dois condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os dois condenados a pagar juntos R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, à Defensoria Pública, à defesa do acusado, dos dois acusados. Agradeço aos serventuários da Justiça, aos policiais militares. Renovo o agradecimento aos jurados. Encerro a sessão de julgamento e quebro a incomunicabilidade. Tenham todos uma boa noite. Você acompanhou agora, então, a sentença, só para reforçar o que a juíza acabou de falar, a sentença dos acusados de assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, 59 anos para Elcio de Queiroz, que estava dirigindo o carro onde tudo aconteceu, e 78 anos e 9 meses para o Rony Lessa, mais indenização para todos os familiares das vítimas envolvidas, inclusive a Fernanda Chaves, que estava dentro do carro, a assessora que sobreviveu. Nesse momento, a gente acompanha os familiares, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, deputado que era o primeiro alvo, inclusive, de acordo com o próprio Rony Lessa, desse assassinato. Os familiares da Marielle Franco chorando, abraçados, depois de 2 dias do Tribunal do Júri. A mãe da Marielle muito emocionada, o pai, a filha da Marielle Franco também, todos muito emocionados. A Aniele Franco, ele chega a perder a força depois do que aconteceu, depois de ler tudo, ter que acompanhar, ouvir todas as testemunhas, ouvir o Rony Lessa contando sobre o assassinato da filha dele. Então, condenação da juíza depois da decisão do Tribunal do Júri. Desses jurados, eram 7 jurados ao todo, 78 anos e 9 meses de prisão para Rony Lessa, o assassino da vereadora Marielle Franco, agora condenado. Lembrando que essas são as 2 primeiras condenações do caso envolvendo a morte da vereadora Marielle Franco. A voz chega em embarga um pouco porque a gente que acompanhou desde o início o que aconteceu durante todos os 6 anos de processo e toda a luta dessa família, agora conseguindo um pouco de justiça, porque o que eles falam a todo momento é que desde tudo que aconteceu, eles não conseguiram pensar que em algum momento esse assassinato teve a condenação agora. Então a juíza Lúcia Glioche acabou de dar a sentença, você escutou ao vivo aqui no Brasil Urgente Rio, 59 anos para Elcio de Queiroz, 78 e 9 meses para Rony Lessa. Eles continuam presos, a juíza manteve a prisão. Essas imagens são ao vivo do plenário
do Tribunal de Justiça, com todos os familiares. A gente vai continuar acompanhando, inclusive você vai ouvir já a reportagem completa, mas depois de 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco, as 2 primeiras condenações em relação ao crime do executor, do Rony Lessa, e do motorista que estava dirigindo o carro, Elcio de Queiroz, réus confessos, mas que agora vão responder mais de 70 anos de prisão para um e mais de 50 para outro.